Você já sentiu o coração acelerar, bater mais forte, aquela vontade de não ir trabalhar, uma vontade enorme de sumir do grupo do WhatsApp da empresa, né? Você acorda com as pernas bambas, não quer ir trabalhar, parece que você dormiu muito, mas não dormiu nada, né? Aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer, mesmo sem ter motivo nenhum. Pois é, pessoal, isso pode ser não somente um dia ruim, mas pode ser um sinal de transtorno de ansiedade. Né? Hoje eu vou explicar melhor para vocês nesse vídeo como se dá o transtorno de ansiedade, principalmente no contexto da empresa, tá? E como a gente pode fazer para amenizar, como buscar ajuda. E lembrando que não é um vídeo de diagnóstico, é só um pouquinho para a gente falar de transtorno de ansiedade no contexto da empresa. Depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Derrira. Meu nome é Eduardo Derrira, professor universitário e de pós-graduação também, psicólogo organizacional e clínico, além de administrador por formação. Há 26 anos, trabalho com gestão de pessoas, com desenvolvimento humano, né, e saúde mental dentro das empresas em Goiás e em todo o Brasil, atuando como consultor, como seletista, diretor, gerente de RH também. Já passei por alguns temas como plano de cargos e salários implantados, desenvolvimento de líderes, vários treinamentos também, principalmente de líderes, palestras, implantação de programas de saúde mental corporativa, né? Criei esse canal aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o tema de saúde mental e gestão. Então, antes de começarmos, eu quero pedir humildemente para vocês, na moral, que vocês, por favor, deem aquela força para o canal. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe, tá? Esse vídeo, porque isso ajuda muito o algoritmo, né? Do canal do YouTube, né, do YouTube, recomendando esse tema para outras pessoas, falando que o tema é importante. Então, é muito importante você deixar, não custa nada, não paga boleto não. É só de estar aqui, né, clicar aqui no curtir, comentar e compartilhar o link também para outras pessoas que precisam de saber um pouquinho mais sobre o tema de saúde mental e gestão. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, a estatística aqui mostra pra gente que a maioria das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então não custa nada, se inscreve aí, né? Clica no sininho de notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai falar, olha, tem vídeo novo aqui para você, tá? Então se inscreva, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer produzir conteúdo de qualidade sobre saúde mental e gestão para vocês. E sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é bem complicadinho, né? Hoje nós vamos falar de transtorno de ansiedade na empresa. Uma coisa muito importante antes do vídeo começar. O diagnóstico, pessoal, de transtorno de ansiedade é sempre feito por um profissional, tá? Psiquiatra, psicólogo, né? O ideal é que seja por os dois. Nunca por uma autoavaliação, né? De um vídeo de TikTok, de YouTube, de Instagram, por favor. Tá? O nosso objetivo aqui é informar sobre o tema, falar um pouquinho sobre, trazer à luz do debate, para a gente falar sobre não fazer diagnósticos. Tá? Então, por favor, não pegue esse tema, para esse vídeo aqui, né, o tema, para poder fazer um autodiagnóstico. Ah, eu vi aqui o psicólogo falar, então eu tô com isso. Não, 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 não. Então, o objetivo do nosso conteúdo é informar e ajudar pessoas que talvez passam por isso a como lidar melhor com isso. Tá bom, pessoal? Não que você tenha um transtorno, tá bom? Mas vamos lá. A ansiedade em si, pessoal, ele é algo normal. É um sistema de alerta do nosso corpo, um alerta do organismo para uma sensação, para um algo de perigo. Então o problema começa quando essa resposta ela é desproporcional na situação real. Né? Então quando ela persiste por muito tempo, atrapalha a nossa vida, trabalho, relações, saúde. Então, quando a coisa começa a ficar desproporcional, disfuncional na nossa vida, a gente começa a acender um sinalzinho de alerta. Né? Lembrando que eu trabalho muito com o tema ansiedade em consultório, atendo muitos CEOs, diretores de empresas que trazem esse tema para a gente como demanda de consultório, né? A ansiedade. E eu já vi muitos motivos, muitas situações que, caramba, assim, sobrepassa muito o normal, né? Então, quando isso acontece, pessoal, de uma forma consistente, ele deixa de ser só um nervosismo, percebe? Ele passa a ser um transtorno, uma condição clínica reconhecida.
Então, lá no DSM-5, para quem não sabe o que é o DSM-5, DSM-5 é o nosso manual diagnóstico, né, estatístico de transtornos e tal, da Associação Americana de Psiquiatria. É onde a gente tem como se fosse o nosso manual de pesquisa e diagnósticos. Então, ele não trata uma ansiedade como uma categoria única, tá? Então, existem vários transtornos dentro do grupo, tá? Então, tem alguns principais, como o TAG, muito famoso, né? Transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação excessiva, é difícil de controlar na maioria dos dias, com pelo menos 6 meses, né? Então, afetando várias áreas. Então, ela vem acompanhada de sintomas físicos, né? Como tensão muscular, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração. Então, a gente tem aquela generalizada, nós temos transtorno de pânico, ataques recorrentes e inesperados, episódios súbitos de um medo intenso, né? Com sintomas físicos fortes, coração disparado, falta de ar, sensação de morte iminente, desmaios, né, que atingem o pico em minutos. Então, eu já vi muitos transtornos de pânico que é uma condição que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então temos os transtornos, transtorno de ansiedade social também, aquela fobia social, medo de situações sociais ou do seu desempenho, comum em algumas apresentações, reuniões, enfim. E tem outras fobias específicas, né? Agorafobia também, né? Então, medo de lugares, situações onde seria difícil escapar. Então, o contexto da ansiedade na empresa, a gente tem que trazer para alguns fatores do ambiente corporativo, que funcionam como gatilhos e agravantes. Eu já sofri de transtorno de ansiedade muito forte em 2014, na empresa que eu trabalhava. Lógico que vieram outras situações juntos e eu cheguei a perder 12 quilos em um mês. Assim, foi uma coisa muito assustadora. E eu estava me sentindo mal pra caramba. Eu fui buscar ajuda profissional, né? Acabei saindo da empresa. E aí, confesso que foi um alívio muito grande, porque era um dos cenários, né? Tinha outros também na época. Então, dentro do ambiente corporativo, tem fatores que funcionam como gatilhos, né? Agravantes. Metas e cobranças constantes. É como a gente interpreta a cobrança da meta, tá? Não como ela é feita, percebe? Então, às vezes, o chefe fala uma coisa normal pra gente. Como a gente interpreta essa cobrança é diferente. Então, o medo de errar, o medo de ser demitido, né? Excesso de reuniões, sobrecarga de trabalho. Então, esse contexto, né? A falta de clareza sobre expectativas, prazos, funções, né? Por isso que o plano de cargos e salários entra muito aí, o plano de carreira, né? Então, ambientes competitivos, como liderança tóxica também. Então, a cultura tem que estar sempre disponível para a empresa o tempo inteiro. Então, a ansiedade ela não afeta só o bem-estar da pessoa, ela impacta a produtividade, o relacionamento com a equipe, né, com os pares, com os superiores. Então, essa coisa de estar fisicamente presente, mas mentalmente eu tô ausente, percebe? E aumenta muito o absenteísmo, o turnover na empresa, né? Então, esse contexto da ansiedade na empresa, alguns desses fatores no ambiente funcionam como gatilhos e agravantes. Lembrando, são gatilhos e agravantes, não que isso favoreça e crie ansiedade, né? Esse cenário na empresa de meta cobranças, de medo de errar, de reuniões, de às vezes ter falta de clareza e dúvidas, isso existe em várias das empresas e eu, como consultor que já atendi mais de 150 empresas sem medo de errar, como consultor, eu falo para vocês que é extremamente comum, cenário comum, de verdade, cenário comum. Só que como a gente encara isso? Como que isso potencializa como gatilho? Entendeu? Então, a gente, como identificar esses sintomas de ansiedade no ambiente de trabalho? Vem comigo. Quando a gente começa a evitar reuniões, apresentações, contato com algumas pessoas, a gente começa a evitar, né? Então a gente começa a procrastinar o tempo, às vezes a gente
para um pouco diante de uma tarefa simples e fica ali voando e fala, caramba, né? Irritabilidade com explosões emocionais incomuns, né? A gente começa a se isolar, isolamento da equipe, um perfeccionismo excessivo, dificuldade de entregar um projeto, né? Terminar uma tarefa. Então a gente começa a evitar, né? Tem gente que não chega num nível que não consegue trabalhar. Eu já vi gente, tinha um colega meu em 2011, nós fizemos uma formação em Brasília juntos, ele me contando que ele era sócio de um hospital, médico sócio de um hospital, e resolveu largar a medicina porque ele não queria mais, não dava conta mais. Não sei se era ansiedade. Tô contando um caso que ele não dava conta de trabalhar, né? Então, vocês percebem que não é o fato pelo fato, né? Eu estou falando de uma percepção que pode ser a ansiedade dentro de um contexto da empresa. Então, nós temos sinais físicos que a gente observa quanto a isso, né? Tensão visível, mãos trêmulas, sudorese, respiração acelerada, um aumento de pressão, uma fadiga constante, tô cansado mesmo sem esforço físico nenhum, tu tá cansado pra caramba, né? Então, queixas frequentes de dor de cabeça, tensão muscular, problemas digestivos, banheiro o tempo inteiro, diarreias, enfim, insônia em casa. Então, tem alguns transtornos que a gente tem que começar a ficar atento, tá, gente? Agora, lembrando que um sintoma isolado, por favor, um sintoma isolado não define nenhum tipo de transtorno. É o padrão, a frequência, o impacto na vida da pessoa que a gente está falando que pode ser que importe, tá? E até porque, gente, é uma coisa que eu falo para vocês, o diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Nós temos várias abordagens. Recomendadas é assim, é sempre um processo, né? Você tem que passar por uma entrevista estruturada, clínica, tá? Uma anamnese bem feita, né? E tem a base do processo que mais usada com vários tipos de formatos, que eu não posso ficar falando aqui, que está no DSM-5, né? Nos manuais internacionais que a gente utiliza, e outras verificações com critérios lá do DSM-5 também, ponto a ponto, né? Então você tem número de sintomas, duração, prejuízo funcional, clinicamente significativo, né? Exclusão de causas orgânicas por substância. Então você tem que considerar várias coisas, né? Questão de rotina de sono, alimentação, exercício físico. E a gente tem instrumentos psicométricos para isso, né? Que apoiam toda essa investigação, né? Eu poderia citar vários aqui para vocês. O GAD-7, o BAI, enfim. E o diagnóstico diferencial que a gente utiliza é uma somatória de uma investigação muito maior, tá, pessoal? Muito maior. Então, o objetivo nosso aqui não é mostrar para vocês como é que funciona, e sim trazer como que a ansiedade funciona, quais são esses sintomas, esses gatilhos que a gente pode começar a evitar e trabalhar melhor dentro da empresa. Agora, a gente precisa buscar sempre ajuda quando você tem esse tipo de sintomas, né? Procure um profissional de saúde mental, procure seu psicólogo. Se tem um psicólogo na empresa que está lá no RH, às vezes o psicólogo do RH não é muito clínico, né? Eu tenho esse viés, eu sou clínico e sou de RH, mas é raro você ter um psicólogo que está dentro da empresa que ele também faz clínica. Mas tem sim, conheço alguns. E muito bons profissionais. Então, procura o profissional da empresa, só que ele não vai te tratar, ele vai te encaminhar. Ele vai te entender, ele vai te encaminhar, tá? Então, vê quais são os recursos que a empresa te passa, né? Conversa com o seu líder, o RH. Então, verifica essa rede de apoio dentro da empresa que pode te escutar, que pode te entender, e você procurar uma ajuda externa, né? Agora, a gente pode amenizar essa ansiedade no dia a dia do trabalho, pode. Organização, priorização de tarefas, diminuir um pouco o ritmo de tarefas, né? Conversar com o seu chefe para saber qual o tipo de tarefa que vai ser mais importante ser entregue, né? Ter pausas intencionais, né? Até o Apple Watch, ele mostra muito pra gente assim, é hora de levantar, né? Então você levanta, cada tanto tempo você tem que dar uma levantada, por questão de saúde mesmo.
esticar um pouco o corpo. Pelo menos, pô, vai beber uma água, vai ali, volta. Então você tem que ter pausas intencionais, né? Controlar a respiração, a regulação. Então muitos exercícios de mindfulness são muito bons, né? Colocar limites saudáveis para suas metas, né? Junto do seu chefe ou chefe, consigo entregar até aqui. E ter principalmente uma comunicação assertiva com o teu chefe, né? Com a empresa, para mostrar que você está ali para ajudar, que você tem um limite, mas que você está ali para ajudar. E comunicar se você está tendo alguma dificuldade, você está tendo algum cenário que está te tirando o eixo, que está te funcionando como gatilho, né? Então esse autocuidado básico que é tão importante também, eu sempre falo com os pacientes, né? Como é que está teu sono? Como é que está a sua alimentação? Exercício físico, tá fazendo? Então isso ajuda muito a diminuir o impacto, né? Porque a gente cuida do corpo, cuida da mente. E cuidar da mente não é só a terapia, mas o sono, por exemplo. Agora eu estou gravando esse vídeo, são 10 horas e 5 minutos da noite. Eu vou desligar esse vídeo aqui, eu nem vou editar ele hoje, por exemplo. Eu poderia falar assim, eu vou editar esse vídeo aqui e vou subir no YouTube hoje. Não, não. Eu vou gravar, vou deixar gravado, né, aqui no computador. E amanhã, mais tranquilo, eu vou fazer as edições, colocar as vinhetas e tudo mais. Vou subir, fazer tudo que tem que fazer. Porque se eu for fazer isso hoje, eu vou dormir meia-noite. Eu vou perder hora de sono. Eu vou perder hora de sono, porque a gente gasta umas 2 horas para mexer em tudo aqui. Então eu tenho que saber o meu limite, né? Então esse autocuidado básico é fundamental. Então, remontando o nosso raciocínio. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de diagnóstico, já falei para vocês. Todo diagnóstico é feito por um profissional num cenário adequado de clínica, tá? E tem vários tipos de formatação de investigação clínica para isso. A começar por uma boa anamnese e outros instrumentos que a gente pode usar. Na neuropsicologia, a gente tem também a neurometria, né, alguns instrumentos que ajudam a gente pra caramba, inclusive recomendo a todos, né, o Espaço Neuroessência aqui em Goiânia, no Jardim América, onde tem uma equipe de neuropsicólogos, eu faço parte dessa equipe também, que trabalha muito no diagnóstico. Eu trabalho muito com ansiedade, né? Trabalhamos com autismos, com, enfim, vários tipos de demandas lá, e tem um corpo clínico muito completo, tá? Com outros psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, enfim. Então, busque o seu apoio, tá? Busque o seu psicólogo, faça uma investigação correta. Não é porque eu instiguei aqui nesse vídeo que você já esteve falando, eu tenho isso, não. Então, vê os sintomas, o que está acontecendo contigo, se você tem esses sintomas, essa provável ansiedade, se um desses gatilhos está acontecendo, começa a controlar, começa a se observar. Tá? E aí a gente às vezes acha que a culpa é da empresa, né? Derrira, a culpa é da empresa porque a empresa cobra muito. Não. Porque o meu chefe. Tudo bem, eu sei que existem chefes que às vezes são mais filha, né, do que outros. Tem chefes que são mais sem noção, que, pô, não dá. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, como a gente interpreta essa situação? E muitas vezes a gente pode se comunicar melhor, né? Ou às vezes você tá na empresa errada também. Já parou pra pensar? Às vezes sim. Às vezes você vai ser mais feliz em outro local. Não sei, não sei. Cabe uma análise. Eu sei que esse tipo de avaliação tem que ser feito por cada pessoa, cada situação, né? Às vezes a gente acha que vale a pena sair. Às vezes um simples ajuste melhora a nossa vida dentro da empresa. Então o transtorno de ansiedade ele nunca vem de uma vez, né? Uma generalizada, mas ele vem a passos curtos, pequenos, que eles vão somando a ponto de se dormir e não descansar, não querer trabalhar. E esse é o começo do caminho da depressão, que é um tema para outro vídeo, inclusive. Nós vamos falar de sintomas de depressão dentro da empresa também. E como a gente pode ter uma melhor observação quanto a isso, né? Então, a ansiedade no trabalho, pessoal, ela é mais comum do que parece. E falar sobre isso, assim, é o primeiro passo, né? Pra gente tirar o peso do silêncio,
Então a gente tem que falar sobre, né? Então se você se identificou com algum desses sintomas, desses gatilhos, né? Considere conversar com um profissional. Busque um profissional. Eu quero ouvir vocês. Se vocês sentem esses sintomas dentro da empresa, comenta aqui. Né? A gente está começando o canal, às vezes tem poucos comentários, mas deixa a sua opinião aqui e vamos conversar sobre. Né? Estou aqui para ouvir vocês. Então, fale aqui como esse vídeo ajudou, né? Dá um like aí, comenta pra gente a sua experiência e compartilha esse vídeo. Às vezes você não quer falar com alguém sobre isso, compartilha o vídeo, manda, olha que vídeo legal. A pessoa também vai se atentar e às vezes a conversa vem, não é? Então, pessoal, é isso que eu queria no vídeo de hoje, é despertar um pouquinho pra gente falar sobre ansiedade no contexto organizacional dentro da empresa. E muita gente sofre disso e às vezes não sabe pelo menos como falar ou como procurar ajuda, tá bom? Lembrando, nunca faça um autodiagnóstico por nenhum vídeo de TikTok, vídeo de YouTube, vídeo de Instagram, de rede social nenhuma. Tá? Procure um profissional. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Sigam a gente nas páginas do Instagram, meu Eduardo Derrira, com H, D-E-H-I-R-A. O Instagram do Instituto DHI, Instituto DHI. E também o outro que nós temos, Saúde Mental Underline Empresas, tá bom? No LinkedIn também, Eduardo Derrira. Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Foi.